Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai continuar vendo um pouquinho de morfologia e vamos dar uma olhadinha então em conjunções. Conjunções são os vocábulos gramaticais que servem para relacionar duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração. Basicamente, nós temos dois tipos de conjunções. As conjunções que vão ligar as orações coordenadas, que são aquelas orações que são independentes. Então, eu tenho duas orações que não dependem uma da outra sintaticamente, e eu tenho as conjunções que vão ligar orações subordinadas. Vai ter uma oração principal e a oração subordinada vai ser um termo da oração principal. Para ilustrar um pouco, a conjunção que relaciona o termo de orações de idêntica função gramatical tem o nome de coordenativas. Ela liga duas orações que são independentes sintaticamente. Ouvi primeiro e falai por derradeiro. A gente vê que a conjunção e está estabelecendo uma relação entre uma oração e outra. A conjunção e liga a primeira oração, ouvir primeiro, a segunda oração, falai por derradeiro. Temos dois verbos e os dois verbos, ou seja, as duas orações estão sendo ligadas por esta conjunção. E subordinadas são as conjunções que ligam duas orações, uma das quais determina ou completa o sentido da outra. Pediram-me que definisse o arpoador. Pediram-me que. Quem pede, pede algo. Que definisse o arpoador. A gente vê que pediram-me é a oração principal e que definisse o arpoador seria a oração subordinada. Nesse caso, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, a gente vê que a oração coordenada vai ter a conjunção coordenativa, estabelecendo o sentido entre as duas orações independentes. O que a gente vai ver hoje vão ser, então, as conjunções coordenativas, que ligam duas orações coordenadas. Uma oração coordenada sindética, que vem de síndo, que esse síndeto, no caso dessa ligação, seria a conjunção coordenativa. Então, a gente tem a classificação dessas conjunções. Eu queria tratar aqui primeiro, então, a aditiva e a adversativa. Se a gente tiver a definição, a gente já consegue ter uma noção. Aditivas servem para ligar simplesmente dois termos ou duas orações de idêntica função. São as conjunções e, nem, e, não. E as adversativas ligam dois termos ou duas orações de igual função, acrescentando-lhes, porém, uma ideia de contraste. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Tem uma dica aqui que facilita bastante a gente ter essa diferenciação. Basicamente, a aditiva é assim. Eu vou ter uma oração e outra que acrescenta o sentido a essa forma adicionando. E eu vou ter a adversativa que vai adicionar um contraste de uma para outra. Eu gosto de comparar aquela regra de multiplicação que a gente aprendeu, de sinais. Positivo com negativo, negativo. Negativo com negativo, positivo. Então, basicamente é isso. Então, quando a gente tiver uma oração que passa no sentido positivo e outra oração que passa no sentido positivo, vai ser uma conjunção aditiva. Se a gente tiver uma oração que passa no sentido negativo e outra que também passa no sentido negativo, vai ser também positivo, ou seja, negativo com negativo, positivo. Já quando tiver uma positiva e outra negativa, ou vice-versa, vai ser negativo, como bem ilustra esse exemplo. Ele não me agradece, negativo. Nem eu lhe dou tempo, outro negativo. Então, negativo com negativo, positivo. Então, vai ser uma conjunção coordenativa aditiva. Por quê? Porque eu tenho duas orações de idêntica função e essa conjunção nem está ligando as duas. Embora as duas sejam negativas, é a mesma função, então ela é aditiva. Porém, a adversativa, eu tenho esse contraste. Então, ó, comprou as passagens, positivo, mas não pôde viajar, negativo. Então, eu tendo esse contraste, vai ser então uma conjunção coordenativa adversativa. Então, se a gente usar essa dica, facilita um pouco a compreensão. Alternativas e conclusivas. Alternativa liga dois termos ou orações de sentido distinto, indicando ao cumprir-se um fato ou outro não cumprindo suas conjunções repetidas ou não. E quando repetidas. Ora, quer, seja e nem. Então, a alternativa é que basicamente passa o sentido de alternância ou de opções. Ora lia, ora fingia ler. Ou vou ao mercado, ou vou ao cinema. Então, elas são conjunções coordenativas alternativas que passam a compreensão de alternância, de opção. Conclusivas servem para ligar a anterior. Uma oração que exprime conclusão. Consequências são logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso e assim. Vai ser uma conjunção que vai ligar a oração que vem depois à anterior, dando sentido de conclusão. Então, a oração que vem depois está concluindo o sentido da que foi dita primeiro. Não tenho dinheiro, portanto, não consigo pagar. Eu concluo que não tendo dinheiro, eu não consigo pagar. Então, essa conjunção, portanto, está ligando a oração seguinte à anterior, dando sentido de conclusão. E temos também as explicativas, que como todos os próprios nomes já dizem, a gente consegue ter noção só pelo nome. Elas ligam uma oração à outra, dando um sentido de explicação. Eu vou ligar uma oração à outra, sendo que a seguinte vai explicar a primeira. Então, são as conjunções que, porque, pois, porquanto. Reclamou do arroz, pois estava queimado. Esse pois está explicando o motivo da reclamação do arroz. Então, esse pois é uma conjunção coordenativa explicativa.
O pois, a única conjunção que quando a gente altera a posição dela, ela muda totalmente o sentido da conjunção. Ela pode ser tanto explicativa quanto conclusiva. Quando eu tenho o pois não deslocado, mas na ordem direta, quando ela está ligando uma oração a outra e ela não está na frente de nenhum outro termo da oração, ela está no lugar dela, introduzindo a oração. Roberto fez tudo, pois não ajudou. A gente vê que está na ordem direta. E quando está na ordem direta, o pois, ele é uma conjunção coordenativa explicativa. E quando eu tenho essa inversão, quando eu mudo, quando eu ponho ela depois de um termo, aí ela vai se tornar conclusiva. Roberto fez tudo, você deve, pois, se dedicar mais. Então a gente vê que a gente tem o deslocamento do pois, que normalmente é no início da oração, para depois do verbo deve. Tem o sujeito, o verbo e depois a conjunção. E a gente vê que a gente isola a conjunção porque ela está deslocada. Qualquer dúvida é só dar uma olhadinha na aula no uso da vírgula. Então, o pois, quando ele está na ordem direta, ele vai ser uma conjunção coordenativa explicativa. Quando eu tenho esse deslocamento dessa conjunção, ela se torna uma conjunção coordenativa conclusiva. Certo? Então, gente, bem tranquilo, bem de boa. Depois a gente vai dar uma olhadinha às conjunções subordinativas. Vou deixar para vocês os links complementares, o exercício de fixação e qualquer coisa, então, só vocês darem uma olhadinha ali para dar um aprofundamento nesse conteúdo. Certinho? Muito obrigado, viu? E bons estudos!